Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus o que os discípulos murmuravam por isso, perguntaram-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e o que haviam de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode servir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o ensinamento da palavra de Deus, a reflexão, vem encerrar hoje o mês da vocação. Como nós vemos as vocações, a palavra vocação significa vocare em latim, que é chamar. Então é um chamado de Deus, mas a resposta é nós que damos. Então a vocação é um chamado e nós damos a resposta. O chamado a ser pai, um chamado a ser sacerdote, um chamado a ser pai e mãe, né? Chamada da família. E aí nós temos os chamados catequistas, ontem estamos celebrando assim em agradecimento aos catequistas que levam a palavra de Deus, e todos nós somos convidados a levar a palavra de Deus no nosso agir. A partir da crisma, todos os cristãos são chamados a evangelizar. E esse evangelho é anunciado a presença de Jesus na nossa vida, como nós temos também a Eucaristia. E justamente isso o Senhor está dizendo aqui. Eles se revoltaram. Por que eles se revoltaram com Jesus? Assim, irmãos, acontece na nossa vida. Muitas revoltas, muitas iras, muito ódio, muito rancor, diante de uma verdade, diante de uma correção, diante de uma palavra de vida de Jesus. Ele dizia aqui no versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Palavras da salvação. Querido irmão, essas são as palavras que vêm dizer para nós sobre a Eucaristia, a comunhão eucarística, o sacrifício da Santa Missa. Este momento único para nós católicos apostólicos romanos. E diante dessas palavras, os discípulos foram palavras fortes e eles quiseram ir embora. Assim, querido irmão, acontece no nosso servir na comunidade. Assim acontece no nosso servir na nossa família. Sabe por quê, irmãos? Como disse o Padre Nicolas, casar todo mundo casa. Mas viver o matrimônio, o sacramento do matrimônio é para os católicos. Casamento, qualquer um casa, no civil. Mas matrimônio, como um sacramento, é na Igreja Católica. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então é um momento que você se une por amor. E o verdadeiro amor luta, suporta. E aí você vê essa palavrinha aqui que chamou muito a minha atenção. Quereis vós também ir embora? Diante do ataque do mal, diante das situações, uma das reações
é ir embora. Aconteceu muito comigo já no meu casamento, há anos atrás, e são coisas assim que a gente tem que lutar para que não haja isso dentro da família, que não haja isso dentro da comunidade. Isso aí para mim é uma ignorância espiritual, uma ignorância diante do amor, e é o que eu reconheci muito nessa quaresma, que eu tenho que lutar muito, eu estou falando de mim, lutar muito contra essa ignorância que quer se retirar, que quer sair, meio que um emburro, né, um emburrado. E a primeira leitura hoje para nós vem dizer assim: a quem você quer servir? Diante de Josué, convocou toda a tribo de Israel, os chefes, os anciões, e eles se apresentavam diante do seu Senhor. Mas esses homens adoravam os deuses estrangeiros. Mas hoje, queridos irmãos, é como Josué dissesse para nós hoje. Nós, católicos apostólicos romanos, temos o nosso Senhor Jesus, temos o nosso Deus que é Pai, nosso Senhor Jesus que é Filho e Espírito Santo, como centro da nossa vida. Nós não adoramos santos, nós não adoramos a nossa Mãe Maria, mas nós servimos a um único Deus. Então que nós possamos ser cientes disso. Quem salva, quem cura é Deus. Nossos santos intercedem, e assim, meus queridos irmãos, a nossa Mãe Maria tem uma grande graça, que é interceder por nós também diante de Deus, a Mãe do meu Senhor. E isso não sou eu nem você que está dizendo. Mas por que eu estou explicando isso? Porque tem pessoas que confundem que os católicos adoram, que os católicos pedem coisas erradas. Nós não, irmãos. Nós somos firmes na fé. Nós somos centralizados em Deus. Deus é o nosso único objetivo na nossa fé católica. Nosso Deus que é Pai. E nós buscamos essa vida em Deus. Nós buscamos essa vida no Senhor através, sim, dos ensinamentos dos santos, dos ensinamentos da primeira discípula do meu Senhor, que é a nossa Mãe Maria, e ela é a mãe do meu Senhor. E diante disso, Josué diz a esse povo: escolhe hoje, a quem vocês querem servir? Josué fala para eles: a esses deuses estrangeiros ou não? Aí eles repetem, né? Que não, que eles querem servir a esse Deus que tirou eles lá da escravidão. E Josué diz: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido irmão, diante dessas palavras, a quem você quer servir? A esta ira como esses discípulos? A esses que não quiseram adorar o teu Senhor, presenciando a verdade que vem dele? Quantas pessoas se retiram da igreja, se retiram ali desse ambiente familiar, desse momento ali que nós nos unimos a Cristo, nessa unidade, irmãos, como nós vimos também no Café com Jesus, que diante dessa unidade litúrgica, da liturgia, nós nos unimos a Cristo. Nós unimos com a igreja de Cristo. Então é ali na igreja que nós nos unimos, ele com ele, nele por ele, na Santa Eucaristia. É na confissão, nas ações litúrgicas. Nós vimos essa semana. E aí, diante desse mover, a quem você quer servir? Escolhe hoje ao teu Senhor. E como que eu vou servir diante do meu Senhor? Na segunda leitura, o primeiro versículo diz assim: sujeitai-vos com temor de Cristo. A palavra temor não é ter medo. A palavra temor é quando você peca e diante do pecado você não quer se afastar de Deus. Então o temor teu é da ausência de Deus. Não é de você ter medo de Deus, ter medo do inferno. Eu amo tanto a Jesus que eu não quero conviver com o pecado, porque isso fere a minha amizade com o Senhor. Isso fere a minha unidade e eu não quero. E aí, irmãos, vamos na prática. Há tempos atrás, quando acontecia comigo isso, né, do nervosismo, de uma discussão com a esposa, e naquele momento ali, o que eu fazia? Eu me retirava, né? Eu queria ir embora. E hoje eu entendi assim, que neste momento, eu refletindo, qual que é a ação que você tem que fazer? No momento que você se ira, no momento que dá aquela explosão, a primeira reação do homem ou da mulher, se tem que lutar. Não é, vai te dar aquela vontade de se retirar, vai te dar aquela vontade de sair, mas o orgulho está batendo muito forte. Naquele momento, a melhor coisa é silenciar. O segundo passo, se retirar. Porque, como diz o Papa Francisco, o momento do nervosismo não tem diálogo. Se retirou, respirou, aí depois, vamos ao exemplo de Pedro, retorna. Retornou chorando. Mãe, eu neguei o Senhor Jesus 3 vezes, eu neguei o meu Senhor. Mas Pedro retorna chorando, enquanto Judas se retira e se enforca. Né? Então, queridos irmãos, que nós tenhamos a humildade no coração, para nós reconhecermos que Jesus está presente na Santa Eucaristia, na confissão,
está presente, querido irmão, no nosso coração. E para que tudo isso aconteça, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Está na segunda leitura. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como o Senhor. Querido irmão, a submissão é o quê? É a obediência, é o diálogo, é a unidade. E tudo isso é o amor. Não é ninguém acima de ninguém. É uma unidade diante do amor, é o respeito, é a comunhão. Então nós estamos diante das vocações. E toda vocação nos leva para Jesus. Se nós não termos temor a Jesus, nenhuma vocação vai ir à frente. Porque vocare é um chamado de Deus em latim. Então se Ele me chamou, eu estou unido a Ele. E a minha resposta é, diante da minha ira, diante da minha dor, eu tenho que lutar contra isso. De que forma? Querido irmão, hoje me falou muito forte. Pessoas querendo ir embora da sua casa. Pessoas querendo se retirar da sua família. Pessoas querendo se retirar da igreja porque ouviu alguma coisa. A quem você quer servir, meu irmão? A tua resposta é hoje. Coloca a mão no teu coração. Talvez você pensou de ir embora hoje, que está muito difícil dentro da tua casa. Veja, a situação está difícil não só com a tua esposa, mas sim com o teu esposo ou com os teus filhos. Qual a situação? Talvez uma briga, uma discórdia. Talvez você não suporta mais tanta investida do maligno dentro da sua casa. Mas eu te convido a fazer um ato religioso hoje de amor a Jesus. A quem você quer servir? É o temor ao teu Senhor. Se você se retirar dessa situação, querido irmão, vai adiantar? O que você vai fazer? Vai para um boteco? Vai fazer alguma coisa? Vai beber? Isso vai te ajudar? Vai somar com o teu problema? Ou se você falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me dê forças. E você ir até na frente do Senhor no sacrário. E ali você colocar a dor do teu coração. Se vir o choro, chora. Fala, Senhor, eu quero recorrer a Ti, meu Deus. E eu te convido, irmão, a fazer isso, irmã, agora. Fala, Senhor, eu entrego o meu coração. Quem você escolhe hoje? A quem você quer servir? É o teu único Deus, meu irmão. Diante da sua situação, diante do que você está vivendo, alguém te abandonou, alguém fez como fez com Jesus. Creia, acredite, o teu Senhor não te abandona. E o teu ato de ação hoje, do agir, é, Senhor, me socorre. Senhor, me dê forças para prosseguir. Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado. Senhor, toma conta do meu coração, Espírito Santo de Deus. Erga a tua mão dentro da tua casa. Fala, Senhor, toma conta desse ambiente. Expulsa todo o mal da minha casa, expulsa todo o mal do meio da minha família. Que o amor haja no meio de nós, o perdão haja no meio de nós, a reconciliação. Senhor, eu estou clamando a tua presença dentro da minha vida. Eu não quero ser como esses homens, duvidar da tua palavra, duvidar da tua verdade. Tira o orgulho de dentro do meu coração. A cada dia eu preciso aprender mais, Senhor. Mas é com a tua presença, é ali na igreja. Me perdoa, Senhor, se algum dia eu me retirei da igreja por ignorância, por se achar melhor que os outros, por se achar que a minha opinião vale mais que tudo. Por essa ignorância, lá, Senhor, é a tua palavra, a tua verdade. Nossos queridos padres, irmãos, eles têm falhas? Têm. Mas você vai se retirar por causa que você ouviu algo deles? Então você nunca entrou na igreja por amor a Jesus Cristo. Continue firme. A maior graça, como disse a Santa Teresinha, foi uma vez que ela não conseguia, estava tão ruim, que ela não conseguia adorar Jesus, ela adorava 30 minutos. Mas aquele dia ela começou a contar as lajotas, as cerâmicas. E ela disse, Senhor, me perdoa, hoje eu não consegui me concentrar, mas eu estou aqui. Jesus olhou para ela e disse, hoje foi a maior prova de amor, porque você esteve aqui. Foi o dia que eu mais gostei. Querido irmão, então você está na presença de Jesus, mesmo estando arrebentado. É sinal que você ama Ele e que você não deixou de ir naquele lugar por ignorância, por orgulho, mas você se humilhou porque você ama o teu Senhor. E assim, quantas pessoas são humilhadas no casamento e suportam? Quantas pessoas suportam aquele homem bêbado com bafo? Quantas pessoas suportam aquelas palavras doloridas? E você que está ouvindo, irmão, hoje, quantas vezes a tua esposa suportou os teus ataques? Quantas vezes a tua esposa suportou a tua ignorância? E talvez você fale, essa mulher não me ama. Presta atenção, querido irmão. Presta atenção, querida irmã, de quantas vezes talvez o teu esposo ouviu isso também. A mesma coisa ao contrário. Nós sabemos que o maior caso é o homem fazendo isso, mas quantas vezes também as esposas, as mulheres fazem isso, tratam-se mal. Então, querido irmão, hoje é o dia de nós entendermos a grande graça que vem de Deus, a quem você quer servir.
Eu quero ficar perto de Ti, Senhor, por temor a Deus, porque eu não quero me afastar. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza e da piedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Que Deus abençoe. Um grande abraço.